A série de entrevistas Histórias do Corpo é um projeto de conversas sobre histórias do corpo no Brasil, assim no plural, porque são muitas as suas versões e muitos também os caminhos para onde apontam. Sem perder de vista as contaminações de outras culturas, a colonização, insurgências e lutas, as histórias são contadas por artistas e pesquisadores para falar de acontecimentos do passado que ainda ressoam no presente. O projeto é concebido por mim, Ivana Mena Barreto, e tem recursos do Prêmio Fomento a Todas as Artes, da Lei Aldir Blanc, Secretaria Especial de Cultura e Ministério do Turismo e Secretaria Municipal de Cultura do Rio de Janeiro. Parceria, Revista Questão de Crítica. Hoje eu vou entrevistar a Verúzia Correia, que é a diretora artística do Festival de Itacaré, e ela é também professora, pesquisadora em dança e performance, e ela também é mestre em dança pela UFBA. Olá, Verúzia, é um prazer te entrevistar hoje, que você seja bem-vinda a essa série de entrevistas que a gente tem feito. Vamos começar. Queria conversar um pouco com você sobre a tua relação com a cidade de Itacaré, né? Que foi muito determinante para a maneira como você atuou pela primeira vez e continua atuando como curadora e diretora artística do festival, né? Como é que é essa aproximação? Você acha que ela modifica a sua maneira de pensar a curadoria? Existe a participação dos moradores? Que moradores participam junto com você? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Então, Ivana, foi um desafio muito grande, assim, né? Eu chego em Itacaré, né, em 2008, né, para propor um festival de dança. Imagine, né, com toda a minha história, né, de graduar, fiz graduação em dança, né, especialização na Universidade da Cidade, chego no interior da Bahia desejando realizar um festival de dança contemporânea. Olha que ousadia, né? Quando eu me deparo com o primeiro festival, eu vi que as pessoas não se relacionavam muito com aqueles trabalhos ao qual eu me identificava, né? E tive que respeitar esse espaço, né? Tive que respeitar o ambiente ao qual eu decidi viver e morar, que é a cidade de Itacaré. Então, quando eu me deparo com esse lugar, eu falo assim, eu não posso impor, eu não posso ser uma colonizadora, né, dessa cidade, desse espaço, a partir de só do meu ponto de vista, né? E aí me deparei, né, e fui ver o que a cidade gera, o que ela emerge, né? E fui a fundo estudar a cidade, né? Estudando aí toda a relação da cidade, o estudo do urbanismo, né? Com teóricos, para poder identificar o que a cidade ela trazia e o que essa população também desejava enquanto leitura de corpo, práticas de corpo, né? E aí foi com convívio no bairro Porto de Trás, porque eu fiz muitos anos capoeira, então me aproximei, né, do grupo de capoeira, que é a tribo do Porto, que são capoeiristas, e fui conversar com eles, entender esse corpo, entender essa lógica, né? E com isso, também assim, eu adoro sambar, né? Eu sou do samba também, então me aproximei desse lugar das culturas populares para entender isso e poder fazer essa relação com a dança e com o festival. Então minha curadoria, né, ela começa a modificar quando eu começo a respeitar esse espaço, a respeitar essa cidade que tem sua história, que tem seus parâmetros, que é diferente do meu. Né? Mas é lógico, quando eu encontro com isso, a gente faz essa junção de coisas novas, né? Então eu acredito que o festival vem nesse trabalho dessa experiência, né? De criar coisas novas, tanto para mim, né? Quanto para a cidade, que ela hoje ela recebe, né? Trabalhos e conhecimento da dança, né? Respeitando, acredito eu, esse ambiente.
Você tem aí, junto com essa relação com os moradores e tal, você desenvolveu esse estudo sobre a história da cidade. Eu acho interessante, você fala desde o século XVIII, quando ainda era a aldeia Guerém, né? E indígena, né? Depois você passa pelo século XIX, aí tem o início do século XX com a economia cacaueira, né? O auge, né? da economia cacaueira. Depois você tem a decadência da cidade como porto, porque surge o porto, outro porto mais importante, né? Que é Ilhéus, né? E tem aí o assoreamento do Rio das Contas também, né? Que passa pela cidade, é importante para escoar era importante para escoar todo esse transporte de mercadorias. E aí tem a crise do cacau em 1980, né? Então, depois você relata essa turistificação com essa estrada, né, a BA-001, né, que é construída e vem e tem esse aumento do turismo. E aí eu queria falar um pouco sobre isso com você, essa questão essa monocultura na economia, né? O que ela produz social e culturalmente nessa cidade, né? Eu estou pegando essa cidade, mas isso pode acontecer em outros lugares, obviamente, também, né? Mas assim, o que essa monocultura fala sobre essa cidade? Isso é uma coisa. E outra coisa também, como isso repercute nos moradores, né? Porque você, em algum momento, em outra conversa anterior, você falou sobre essa importância da consciência do movimento negro, né? Em algumas regiões da cidade, né? Como, por exemplo, esse bairro que você atua mais, que é o Porto de Trás, né? Você nota essa reação, né, a essa turistificação? Você nota essa consciência maior sobre a cultura dos moradores em relação a essa turistificação? Então, a pesquisa foi uma pesquisa longa, né? Que eu vou falando aí toda a partir dessa história, né? Da história da cidade, dessa geografia, né? Dessa estrutura, né? Para entender um pouco o bairro, né? Do Porto de Trás, que é um bairro que hoje basicamente são os moradores, né? Que resistiram e que resistiram essa turistificação, né? O único bairro que, se você for ver, a maior parte são moradores, primos, casados com primas, né? Então eu falo isso na minha dissertação, essa organização da cidade, que até na época do cacau eles também eram separados, né? A população do bairro Porto de Trás, aí se a gente for ver, né, o mapa da cidade, tem a igreja no centro, a parte mais burguesa e o Porto de Trás do outro lado, né? Então isso tem relatos, né, dos moradores do Porto de Trás, que eles só chegavam até a igreja, né? Eles só era permitido desde o cacau, né, quando era o lugar do veraneio, porque antigamente as pessoas, os fazendeiros da região tinham aquelas grandes casas para passar o veraneio, então era veranista, chamava assim, né? Os veranistas. E aí depois da BR-001 vieram os turistas, né, que são pessoas de outras cidades, tiveram mais acesso a essa cidade. Mas por isso que eu falo desde o cacau, porque né, da era da força do cacau já existia a segregação, né, racial e toda essa questão econômica, né, desse corpo negro, né, desse corpo, né, da cidade de Itacaré. E com a turistificação isso também reforça mais ainda, né? Não só colocando esses corpos para trabalhar em espaços menos valorizados, né? E a gente vê isso, né? Que não são os moradores do Porto de Trás, eles não são as pessoas que têm o domínio do capital, e sim que trabalham, né, diariamente de um trabalho muito severo. Mas
a partir do turismo, o que acontece? Aconteceu um movimento muito interessante de grupos de guias, né, que eram chamados de condutores porque não sabiam a língua estrangeira, então davam o nome de condutores, né? Isso eu descobri na pesquisa, né? Não é guia turista, mas são condutores porque não sabem, porque essa escolaridade também não chega, né? Não chegou e não chega para eles, né? Mas mesmo assim eles se prontificaram nesse exercício porque conhecem o espaço, conhecem as trilhas, os melhores ambientes, né? Esses lugares mais, né, de uma força da natureza muito grande, né? Então, um grupo de moradores do Porto de Trás começam a ser condutores e começam a ter acesso, e começam de uma forma mesmo de desejo de valorização, né, da própria cultura, desejar algo emancipatório, né? Então, isso é muito importante, e aí com isso criam a Associação Cultural Tribo do Porto, né? Que é para valorização dos marisqueiros, para a valorização desse corpo preto, né, do bairro Porto de Trás. Não só, e de uma forma muito espontânea, né? Se você for ver, tem um desejo de dizer, né? Somos do Porto de Trás, né? Temos uma característica, sambamos bem, dançamos, temos a nossa cultura. Então isso foi de uma forma e a forma a partir do corpo, a partir da música, né, que eles encontraram essa força de visibilidade, né? Então não só a partir desse lugar de muito sofrimento, mas encontrou de muita segregação, mas encontrou essa união, né, de fortalecimento dessa cultura. Você também tinha conversado comigo já há algum tempo atrás que você acha que essa avalanche que veio com o turismo, né, os turistas e tal, com a BR, né, trouxe também mais possibilidades de comunicação e de informação dos moradores também. Quer dizer, é uma via de mão dupla, quer dizer, ao mesmo tempo que tem essa invasão das pessoas de fora, traz também informação, traz também uma certa conscientização, possibilidade de conscientização também da própria negritude, né? E da segregação que existe, né? Porque, quer dizer, isso também a gente tem que olhar esse outro lado também, né? Quer dizer, essa economia, ela é de mão dupla, né? Sim. Tanto que é de mão dupla, que foi a partir de ser condutores, né, que essa força dessa valorização, da valorização cultural, eu vou falar específico, né? Tem o Nero Boia, tem um Comprido, que eles são condutores, né? E eles falam assim que não só de conduzir, mas de fazer aquela comida maravilhosa que só acontece ali. Então essa valorização, esse diálogo também com esses turistas que começam a ver, dizer assim, como a comida de vocês é maravilhosa, como o modo de vocês se relacionarem é interessante. Então também, sim, foi de mão dupla, e por conta desse convívio, né, dessa valorização de coisas específicas do cotidiano, que esse grupo começou a se organizar, né, que construiu a Associação Cultural Tribo do Porto. E com isso veio muitas coisas, né, a partir dessa organização, que são capoeiristas, né? Então eles começaram a dar aula de capoeira para valorização da própria comunidade, das crianças terem autoestima de dizer que sou do Porto de Trás, né? Que tenham essa identidade, que tenham esse cabelo, que tenham esse modo de organização, né? E outras coisas vieram, né? Em 2006, para você ver, foi criado um livro Biatatá a partir das experiências das crianças do Porto de Trás contando suas histórias, né? Esse livro Biatatá em 2006. Quem organizou? Um grupo de espanholas, 2 espanholas que vieram e que se encantaram com o modo e fizeram esse livro Biatatá. Deixa eu te perguntar uma coisa que afinal é o motivo de toda essa entrevista também, né? Que é essa manifestação do bicho caçador, né? Você, na verdade, começou muito o seu estudo através
do estudo dessa manifestação, né? O bicho caçador, né? Ele é uma manifestação que fala de dominadores e dominados, senhores e escravos. Ele representa um pouco isso, ele tem um pouco essa narrativa, e ele é contado pelo bicho e pelo caçador, não é isso? Queria que você falasse um pouco sobre isso, porque eu acho que tem pelo que você narra, tem uma agressividade nessa manifestação que é muito importante e que fala de uma invasão de lugares da cidade, na verdade uma ocupação, vamos dizer assim, de lugares da cidade lugares aos quais essa população não estava destinada, né? Porque ela estava destinada a ficar lá no bairro dela. Mas no dia dessa manifestação, que é dia de Reis, né? E aí tem até uma digamos, herança, né, da Folia de Reis, né? Mas ela tem esse percurso e esse ritmo próprios em que ela invade essas outras ruas da cidade, né? Você acha que esse percurso vai criando uma outra geografia que eles inventam nesse dia? Eu sou suspeita a falar do bicho caçador, né? Porque quando eu vi pela primeira vez, eu falei, caramba, que força, né? Esse evento, né? E quando eu comecei a estudar a cidade e começar a fazer as minhas entrevistas, né? Com os moradores do bairro Porto de Trás, eu vi a potência, né? E da criação desse trabalho, né? Que é a partir desse cortejo, né? Que ali eles abordam coisas muito sutis e muito fortes, né? Do entendimento dessa vivência, né? E toda essa memória que o bairro Porto de Trás apresenta, né, pra gente, né? Então, assim, lá estudando e estudando a história da cidade, a experiência deles é que eles só chegam até a igreja, né? Então, isso é um dado, um marco, né, de possibilidades, né, de limites de possibilidades. E nesse momento, quando o bicho caçador, o bairro todo, e aí é lógico, né, em frente tá os dois bichos e o caçador de máscara, eles rompem essa cidade, né, e eles vão, e ali tá uma guerra simbólica, né, entre o que é privado e o que é público, né, porque eles rompem a cidade, eles vão avante e eles dançam em algumas casas, né, aonde esse lugar público, né, que é a rua, essa manifestação dessa guerra, desse combate entre o caçador e o bicho, né, os dois bichos, mas eles também entram na casa, aonde esse lugar da casa é o lugar de descanso, desse lugar privado é o lugar de descanso, mas é o lugar também que eu descobri há pouco tempo que é um lugar aonde eles fazem a direção da cena dançada. Então cada casa tem uma direção de cena, aonde o caçador informa como o bicho vai atuar e assim essa troca. Então é muito interessante. Eu só fui descobrir isso depois da minha escrita da minha dissertação, porque até então eles não permitiam que eu entrasse na casa, entendeu? Mas e é tão rico isso porque cada casa tem sua característica e a dança e essa dança-guerra do bicho do caçador refere-se a essa homenagem àquele morador daquela casa. É interessantíssimo, né? O modo de dramaturgia mesmo que é realizado ali, né? De forma muito espontânea, né? São pessoas comuns que naquele momento decidem o que vai fazer na direção do corpo daquele momento. Então, por isso que eu vejo que é um lugar aonde e aí é muito interessante, né, Ivana, porque todo percurso, sempre quem ganha é o caçador que ganha o bicho, né? Então,
Começa assim, e vai indo, e vai ganhando força, e vai ganhando força. Só no final do retorno para o bairro Porto de Trás, no final do combate, o bicho mata o caçador. Ali eu falei assim, ali, isso é é a modificação, né? É a modificação depois desse percurso, depois dessa luta, dessa caminhada. Algo acontece de diferente, né? Então é preciso repetir. E eles fazem isso, né? Eles fazem isso na prática. Repete, luta para fazer o diferente. Tem uma coisa que eu acho bem interessante também, Veruzi, é que essa manifestação acontece à noite, né? A paisagem noturna, né? Ela tem uma característica meio marginal, né? E tem uma coisa que você fala que é um grito que eles dizem, é noite, vambora, né? Tem uma coisa assim, né? Vamos, como se fosse uma coisa escondida, como se fosse uma coisa proibida, né? E aí tem essa história também de um estado alterado de consciência, né? Porque muitos se embriagam mesmo, né? E antes de começar, tomam a cachaça, tomam, né, a bebida e tudo já acontece em outro estado, né, de consciência. Você acha que esse percurso vai ficando meio imprevisível pelas ruas também por conta disso, por essa errância, assim? E também uma coisa, que essa condição, né, noturna, marginal, ela também, de alguma forma, é responsável por esse fascínio que faz com que essa manifestação permaneça? Então, essa embriaguez, ela é, assim, a coisa mais forte mesmo, né, de todo esse encontro, porque antes do percurso, né, existe toda uma preparação do samba e começa a bebida ali, né? E isso é claro, assim, tem depoimentos, assim, de homens, né, que falou assim, era a minha oportunidade de me embriagar, de beber. Ali era a oportunidade, ali eu podia beber, né, enquanto, assim, garoto de 14, 15 anos, sabe, assim, eles falam isso, né, que estar no bicho caçador é essa possibilidade, né, dessa embriaguez, de possibilidades também de se movimentar, de mostrar suas características de dança, que às vezes é muito tímido, né, no seu dia a dia, mas ali todos em volta e nesse lugar de possibilidades. É possível, né? É possível aqui nesse momento. Então, isso é muito rico, assim. E noite por quê? Porque no momento que começa o batuque e esse lugar, né, de bebida, esse tempo é outro, Ivana, né? É um outro tempo, é uma outra lógica. Não é mais 7 horas da noite, 8 horas da noite em ponto, né? É o momento que chega, que bebe, que dialoga e que se atrasa e que espera. Então esse tempo tá todo mundo aqui, né? Esse encontro, né, entre várias pessoas da comunidade, do bairro, né, do bairro Porto de Trás. Então esse tempo não é definido. Então isso que é mais rico. Esse início que é o samba, isso leva tempo, é um outro tempo. Eu me lembro assim que quando eu vou, eu fico horas, né? E aí um chega, um vai. Que horas? Não existe essa hora cartesiana. Nesse evento ele não acontece. Então é de se esperar, se espera. Né? E esse lugar também da noite, né, é interessante quando você traz, porque e aí eu faço uma ligação com os vagalumes, né, do Uberman, Didi Uberman, né? Exato. Então, quando ele fala sobre essa noite, que esse clarão, né? Porque é tudo muito difícil, sabe? É tudo muito escuro. Mas nesse momento dessa escuridão, essa beleza, dessa força, desse grupo emerge, né? Na cidade como uma luz, né? E aí são agressivos, né? Muitas pessoas acham agressivos, não gostam, né? Quando percorrem aquele corpo,
né? Mas eu acho que é de tanta esse lugar desse fechamento, né? E quando abre nessa explosão, que é uma outra qualidade de movimento. Uns vão dizer que é agressivo, outros não. Enfim, não tô aqui para julgar, né? Mas é de uma força, é de uma potência, né? E aí você vê essa uma organização que luta a partir da dança, né? Que luta a partir do canto, que luta a partir desse movimento que rompe a cidade, né? Então tem muitas pessoas que não conhecem e se estranham porque não conhecem esses corpos, porque não se aproximam desses corpos e por isso que tem essa diferenciação, né? Verusa, eu queria falar também de uma coisa importante que você já comentou sobre essa manifestação, que é essa ausência de um ensino formal, de uma metodologia, né? Nessa coreografia, uma coreografia que acontece pela participação das pessoas um ano depois do outro, né? Com essa experiência de um que vai passando para outro. E tem uma coisa aí que assim não tem um autor também, né? Não tem um nome próprio de um autor comandando, né? Tem essa festa, né? E tem, me parece, um estopim de repente dessa coletividade vai se formando, vai se tornando uma multidão, né? Você acha que esse processo da festa que vai se tornando manifestação, né, e que é muito fruto dessa experiência coletiva, é a grande marca dessa manifestação e é justamente o que atrai tanta gente para ver e para participar dessa manifestação? Esse fato de não ter uma organização de ensino, de uma organização coreográfica, uma certa formalidade nesse sentido, né? Como você mesmo diz, a hora de acontecer pode não ser a que a pessoa chegou lá, vai ficar esperando, porque não estava todo mundo ainda, né? Tem várias coisas que vão distendendo, vários protocolos que vão sendo distendidos, assim, que vão sendo flexibilizados, né? E que são muito diferentes, né? É um processo muito diferente do que seria a realização de um evento, né? Sim, sim. É uma dança inventada na hora, Ivana, assim, né? Quando eu comecei a me debruçar e entender aqueles corpos, né? Aqueles gestos, né? Na medida em que existem... Eu comecei na minha pesquisa de mestrado, né? Eu comecei a ver que existem vários caçadores, existem vários... como é que se diz, caçador e bicho, né? Então quando você fala assim, corpos anônimos, né? E aí eu fui entendendo através das entrevistas, né? Que eles colocam as máscaras para não ser identificado e é a partir desse movimento dançado que as pessoas sabem, né? Que ou se é o Xixito, que é um dos caçador, ou se é o Busano, que é um dos caçadores, e assim vai. Né? Então essa importância de ser reconhecido através da dança, através do movimento, não porque está ali, né, com o rosto, né, aparentemente já identificado nessa agilidade, né, de identificação, né, mas a partir do movimento. Do jeito do corpo, né? Do jeito do corpo se mover. Exato, do jeito do corpo se mover. E aí eles, para enganar também, tem esse lugar desse engano, né? De imitar um pouquinho o outro. Então, às vezes, Xixito vai, dança parecido com o Busano, sabe assim, que é o mais antigo hoje, né? Do caçador, e assim sucessivamente. Essa brincadeira, né? De quem é que tá ali, né? Quem é que tá ali? E é a partir desse gesto. E não ter esse lugar desse ensino, né, dessa metodologia, né, de aula, isso é riquíssimo também, porque assim, antes da data do caçador sair, do bicho caçador sair, as crianças elas começam por si só criar
seus pequenos bichos caçador. E cada um vai brincando e criando essa organização corporal de se identificar ou com bicho ou com caçador, que futuramente vai criar esse repertório a partir da visualização e dessa experiência, né? Porque todos participam, né? Criança, velhos, adultos desse encontro. Então, é desse lugar, dessa visualização, dessa prática. Então, por isso que é muito rico, né? Não existe assim, eu tenho aula do bicho caçador, ou tenho aula do caçador, né? Não, ou do caçador ou do bicho. Não. Eu me identifico, né? Eu quero guerrear, eu quero estar com a espada, ou não, eu quero ser o bicho, né? De afrontar, de ir pra frente, de ser mais agressivo, né? Então, a partir da sua personalidade também, né? Então, quem escolhe sou eu, né? Eu que escolho, né? Não é você que me indica, né? E aí vai se criando esse núcleo mesmo, né? De experiência mesmo, né? De corpo e de vida. Outra coisa que eu também fico pensando, né? Essas relações, né, que vêm de outros tempos, essas histórias que já são, que vêm lá de trás, né, e que são sempre atualizadas, né, a cada ano, isso tudo está ali convivendo com esse festival que você realiza, né? Então, quando eu chego em Itacaré, né, quando eu fui observando que eu não poderia conversar sozinha, né, eu com as minhas experiências, né, de fora, né, da cidade. Então, quando eu começo a estudar e começo a me aproximar com esse grupo de capoeiristas, né, que é do Associação Tribo do Porto, eu também crio o Núcleo da Tribo, que é um grupo de estudo de dança contemporânea com a cultura popular, né? Aí a gente vai discutir sobre a relação do ambiente e sobre a relação do ambiente corpo negro e esse ativismo político, nessa valorização da cultura, né, local. E aí não tive saída e foi maravilhoso, porque esse diálogo entre, né, e aí eu convido o Valmilson Péricles, né, o Magno Cruz, que é o Miquiba, e o Arionilson Xixito, para dialogar e dizer assim, e aí? Qual as danças, quais as oficinas que o bairro Porto de Trás, né, gostaria de dialogar, né? Então, é a partir dessa análise e observando a atual situação ao qual o bairro Porto de Trás se encontra e a cidade de Itacaré, e aí a gente faz essa seleção desses trabalhos. Não é nada fácil, Ivana, não é nada fácil dialogar, né? Eu estou a gente está dialogando e conversando com moradores do Porto de Trás, né? Que antes nunca tiveram acesso à dança cênica, né? E aí a gente monta, né, todo de ver os trabalhos, e que não é fácil ver trabalhos de dança, né, em vídeo para poder selecionar, mas dialogar e pensar nesses temas variados, né, que são e é importante também falar que o festival também ele se interessa por trabalhos que queiram dialogar também com as questões da nossa cidade, né? Então é um trabalho também de mão dupla, né? Assim como a turistificação, que é de mão dupla, também esse diálogo também desses trabalhos também, desses artistas que queiram dialogar com a comunidade local, né? Com o espaço, com a cidade de Itacaré. Então isso também é muito importante. Então, não é um trabalho nada fácil, porque pontos de vistas, né, bem diferentes emergem durante a curadoria, né, durante essa escolha, né? Mas aí a gente se pergunta, né? Queremos sim esse trabalho, esse conhecimento para a nossa cidade, para o nosso bairro, né? Porque essa cidade, e aí eu tô falando porque quando a gente fala de cidade, eu tô no interior da Bahia, né? Então, a arte contemporânea, ela chega nesses espaços pequenos do interior do Brasil, né? Isso é uma questão, né? Eu acho que a pergunta da curadoria é sempre um pouco essa, né? É preciso trazer
essa dança ou essa dança, né? Porque na verdade a curadoria trabalha muito com isso. Sempre há uma restrição, né? Assim, precisa haver restrição, né? Porque senão não tem curadoria, né? Então são perguntas difíceis, né? Porque toda dança traz também um pensamento, uma maneira de ser, um comportamento, uma visão de mundo, né? Então, essas visões de mundo é que estão em jogo aí, né? Então, essas visões de mundos estão em jogo e o nosso trabalho é identificar o que dentro assim, aí eu vou colocar bem especificamente, né? O bairro Porto de Trás, ele trabalha com uma dança feita na hora, com a dança que trabalha a diversidade, essa heterogeneidade de corpo, né, de corpos. Então, qual a dança contemporânea que trabalha com esses mesmos signos, mas que conseguem circular nesse ambiente dito de arte contemporânea e que tem correlação direta com o que os moradores do Porto de Trás faz do modo deles? Percebe? Então, esse lugar desse corpo autônomo, dessa dança dita coletiva que estão nos palcos, né, dos teatros municipais ou nos festivais, nos grandes festivais, que também vai dialogar com o que o bairro Porto de Trás já faz. Então, parte da nossa curadoria tem esse recorte, mas também querendo provocar também, em algum momento, a gente traz também trabalhos que estão falando sobre outras coisas, mas é importante também nós, né, público da cidade de Itacaré, da região do litoral sul da Bahia, também ter acesso a isso e dizer assim, isso me interessa ou isso não me interessa. De alguma forma provocar isso, né? Provocar também, porque a função também, né? Provocar. Exato, né? Então é isso, e aí o nosso trabalho é isso, que visibilidades o festival vem promovendo. Então, assim, o que a gente vê é que as culturas populares, né, tem uma potência criativa muito grande, e que isso é um pouco separado desse processo criativo, entendeu? Da dança contemporânea, né? Dita, né? Vamos dizer assim, se eu posso dizer isso. Mas que essa construção, essa troca, né, entre as diferenças, elas podem criar confrontos, ajustes e continuidade. É um pouco isso que vocês estão provocando, né? Como provocar tempos diferentes nesse tempo que é dito popular, né? Porque o popular, ele não é só a repetição do que é tradicional, né? Ele é também reatualizado o tempo todo. Então, quer dizer, atualizado, né? O tempo todo, né? Cada vez que ele se repete, né? Então, você trazendo essas provocações, você também está modificando de alguma forma, né? O que já é feito. Verúzia, e aí dentro dessa sua proposta, para a gente finalizar, queria que você falasse um pouco sobre como isso é uma coisa assim... que sai um pouco da sua experiência mesmo, né? Como essa sua ida para Itacaré atua também na sua vida, né? Porque você morou em Salvador, morou no Rio, morou em outras cidades também, né? E depois foi para Itacaré. Foi uma mudança escolhida mesmo. Eu quero ir e quero trabalhar nesse lugar. Você acha que foi em função de decisões pessoais ou em função mesmo de querer trabalhar nesse lugar? Foi querer voltar a dançar. Eu estava no Rio, né? Fazia acho que uns 10 anos já trabalhando no Rio com Pilates, né? Eu sou professora também de Pilates. E eu estava nesse lugar de ou sigo só, né, trabalhando com Pilates, ou a dança sempre ali me questionando e tudo. E uma coisa super interessante que eu gosto de falar, que quando eu estava na minha graduação, no final da minha graduação, teve um encontro, assim, uma professora e nós, né, assim, super felizes que estavam terminando a graduação, e ela fala assim, qual o estilo de dança, o que é que vocês querem trabalhar profissionalmente? E eu lá na minha alegria, na minha potência, né,
de estudante, graduada, né? Falei, eu quero trabalhar com dança contemporânea. Ela olhou para mim e falou assim, mas Verúzia, seu corpo para dança contemporânea não é muito, né? Você não vai conseguir dançar nessas companhias de dança contemporânea porque teu corpo, ele não tá nesse padrão. E ali uma luz se acendeu, né? Porque eu disse, não, eu quero falar sobre as minhas questões da atualidade de uma mulher, né? Negra. Mas ali, naquele momento, eu não tinha base, né? Eu não tinha ali materiais para entender o que ela estava dizendo e nem o que eu também estava respondendo ali, né? Precisou de muitos anos de estudo e de perceber que eu queria dançar e falar sobre as questões desse corpo negro, né? E eu acho que quando eu decido vir para Itacaré e para o interior da Bahia, porque eu também sou do interior da Bahia, né? Falar que existe corpos que têm seus modos, né, de organização e que dançam, né? E que pode dançar. Então, a minha volta para a Bahia foi justamente de dar continuidade à dança. Então, de dançar. E é o que eu estou fazendo, né? Obrigada, Verúzia. Muito obrigada pela sua entrevista. Eu que agradeço, Ivana. Eu que agradeço imensamente. Foi um prazer. Foi um prazer, Ivana, também.